Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos recebendo o reverendo Edilmar Agostinho mais uma vez aqui na nossa igreja. Pela primeira vez que ele esteve conosco, não faz muito tempo, nosso conselho conversou com ele sobre a possibilidade de ele trabalhar aqui na nossa igreja em 2015. Nós acertamos com o pastor Edilmar, mas nós teríamos que acertar também com o nosso presbitério. E ontem à noite, sexta-feira à noite, nós reunimos o nosso presbitério em caráter extraordinário lá em Conceição das Alagoas e conversamos com o reverendo Edilmar e acertamos então a vinda dele para Frutal a partir de janeiro de 2015. E ele está acompanhado da sua esposa, que também nós já conhecemos, mas ele trouxe a filha, que a gente ainda não havia conhecido. Queria chamar a Terezinha e a Tainá aqui na frente, por favor. Terezinha é a esposa do Edilmar. Se vocês tiverem dúvida, é essa que está com a roupa de oncinha, e a outra é a filha dele, não é? A Tainá. O Edilmar tem mais um filho, mais um rapaz, que não pôde estar aqui conosco nesse final de semana. A Tainá não virá, para morar aqui com a gente, em Frutal, na casa dos pais. Ela já mora em Goiânia com os avós. Ela faz a faculdade de fisioterapia lá em Goiânia e vai continuar o seu curso. Nós vamos receber então o Edilmar Júnior, que nós não conhecemos ainda, em janeiro, não é? Quando eles chegarem para morar aqui na nossa cidade. Nós recebemos essa família com muita alegria, ficamos assim na expectativa da chegada de janeiro, para que eles venham para trabalhar efetivamente aqui conosco na nossa igreja. Que Deus te abençoe, abençoe a Terezinha, abençoe o seu final de curso lá em Goiânia, abençoe Edilmar Júnior, não é? Para a glória do nosso Deus. E eu já combinei com o pastor Edilmar, e nós não vamos chamar ele de Edilmar, nós vamos chamar ele de Agostinho, tá? Então ele é o pastor Agostinho aqui em Frutal, a identidade para a chegada dele. Por quê? Edilmar e Elimar. Vai ficar aquele negócio, é o gordo, é o magro, é o baixo, é o alto, é o moreno, é o branco. Então a gente já faz assim para não ter confusão. Eu sou o Elimar e ele é o Agostinho, tá bom? Assim que ele chegar, então, é o reverendo Agostinho que está chegando aqui para a nossa cidade. Vamos orar com esse irmão, com essa família. Eu quero convidar um presbítero nosso para vir aqui fazer essa oração. Ricardo Bacar, por favor, vem aqui. Ore com essa família. O reverendo Edilmar depois vai usar a palavra, nos transmitir o recado de Deus. E com um detalhe, ele vai embora agora depois desse culto das 6 horas. Essa menina tem que fazer uma prova na faculdade amanhã, lá em Goiânia. Ele está indo embora hoje para que ela possa fazer essa prova. E nós teremos um pregador também convidado para o culto das 8 horas. Vai pregar o reverendo Carlito. Então, se você quer ouvir a palavra com o reverendo Carlito, não vai ser a mesma mensagem como a gente faz costumeiramente. Vai ser uma outra mensagem com o pastor Carlito às 8 horas. Você está convidado a permanecer, a participar de 2 cultos, porque serão 2 cultos diferentes nesse domingo. Bondoso Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te glorificamos pelo privilégio, ó Pai, de estar aqui presente na tua casa, juntamente com essa família que cremos que o Senhor está enviando até aqui na nossa cidade, na nossa igreja, para contribuir para o crescimento da tua obra, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela vida do pastor Agostinho, pela vida da sua esposa, dos seus filhos. Nós pedimos a Deus que a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, esteja sendo derramada nessa família, no lar que eles estarão aqui formando, Pai. Que o Senhor esteja desde já preparando a casa que eles irão morar, os lugares que eles irão frequentar.
Que o Senhor esteja à frente deles, ó Pai, em toda e qualquer situação diante deles, usando eles, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de ter essa família abençoada ao nosso lado para trabalhar na tua obra. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a bondade e a grandeza de Deus esteja sobre nós, amém? Eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19, aonde nós leremos do 7 ao 14. Salmo de número 19, dos versos 7 ao 14, em Cristo Jesus. É com muita alegria e temor diante do Senhor que nós nos encontramos aqui com os irmãos e os amigos que estão conosco nesta noite para trazer o recado do Senhor. A palavra que irei falar hoje fala sobre a lei do Senhor, porque ela é perfeita. Uma série de estudos que nós estamos fazendo na segunda igreja de Séries em Goiás, e eu me achei por bem usar parte dessa mensagem nesta noite para falar então ao seu coração. Eu estava lendo poucos dias agora, se ele usou uma jumenta para falar, que dirá o que fará comigo, né? Portanto, que nessa noite ele tenha aquela vontade santa do meu coração, mas é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu ouvido, ao seu coração, à sua mente, em nome do Senhor. Eu queria convidá-los a se colocar de pé. Como antes foi o pastor que pediu o conjunto, é a primeira vez que eu peço e última. Amém? Em nome de Jesus. Salmo 19, do 7 ao 14. Diz assim. Amém? Amém. Ou achei? Achei, muito bem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se te amoesta o teu povo, o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos mais uma vez falar com o nosso Senhor. Querido Deus, Pai amoroso, fiel, Deus soberano sobre todas as coisas, fala conosco nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor passeie sobre nós no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração, e nos faça ficar cativos, atenciosos àquilo que o Senhor há de falar conosco, em nome de Jesus. Usa teu filho como instrumento nas tuas mãos, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que está na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E que cada um de nós venhamos, ó Deus, assumir a responsabilidade e o compromisso de executar a tua palavra que vai ser colocada nesta noite. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Queridos, a lei do Senhor ela é perfeita. Sem dúvida alguma, um dia você já ouviu falar sobre esta realidade. E não é nenhuma novidade quando então nós vemos o mundo, muitas das vezes, atacando essa lei de Deus que é perfeita. Nós vimos o mundo também, eu digo pessoas, desprezando a revelação de Deus, e por que não dizer, desprezando também a revelação registrada nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos a uma ação natural do pecador, quando ele então transforma algo como sendo de Deus em algo que é natural, transformando como na vida dele algo como sendo sua palavra e não mais a de Deus. Há um número de cristãos que se confessam ou confessam
Senhor como o Senhor das suas vidas dia a dia. As pessoas falam de Jesus, dizem que vivem de Jesus, mas no fundo não tem a palavra de Deus como centralidade na sua vida. Eles vivem verbalmente a palavra, mas não vivem esta palavra na prática. Quase 40 milhões de evangélicos no Brasil, numa população de 201 milhões. Que diferença isso tem feito no país? Que diferença tem feito isso na nossa cidade? Amados, as Escrituras são desprezadas como uma experiência cada vez mais alta, cada vez então para moldar o conhecimento do próprio ser humano e não o conhecimento de Deus. Este é um caminho perigoso, tendencioso. Este é um caminho que muitas das vezes a igreja, ela trata realmente agora não como vontade de Deus, mas como vontade do homem. Quando nós falamos de perfeição, quando nós falamos que essa lei do Senhor ela é perfeita, nós estamos diante da palavra de Deus e devemos ter pelo menos duas atitudes como atitude de Deus para a nossa vida. Primeiro é o amor. Este amor implica agora o interesse que cada um de nós tenhamos ou temos de conhecer a Deus de perto. E a maneira mais correta de se conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Uma outra verdade que eu encontro aí dentro dessa introdução ainda, falando da lei perfeita do Senhor, é que eu preciso fazer isso com temor. Ou seja, duas verdades diante da palavra de Deus. Primeiro, o amor. Eu preciso ter amor que implica no interesse no meu conhecimento de Deus. E o outro é o temor, é a minha disposição para obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós até queremos conhecer a palavra, mas nós não queremos obedecê-la, por causa de um temor que muitas das vezes nos falta na nossa prática do dia a dia. Com essas duas atitudes, amados, nós propomos nessa noite falar da lei perfeita do Senhor. E a primeira verdade que eu gostaria que você notasse no cantinho da sua Bíblia, talvez na folha do caderno, aquilo que você trouxe do seu lápis, você anotasse aí temor e conhecimento de Deus. A primeira verdade para nós entendermos a lei perfeita, que é a palavra de Deus, é temor e conhecimento de Deus. Quando nós olhamos para o salmista, que no caso o Salmo de Davi, ao mestre de canto, ele começa dizendo no Salmo 19, no versículo 7, que a lei é do Senhor, ela não é do homem, ela não é um projeto que nasceu do coração do homem, mas nasceu do coração de Deus. A lei não é um produto de uma comunidade, mas provém diretamente do Senhor para com a nossa vida. Ou seja, é Deus falando comigo, falando com você, é falando com a igreja, é falando com o povo de Deus. É a maneira então que nós encontramos aonde Ele se revela a nós, aonde agora nós o conhecemos e Ele permite ser conhecido. O fato de sabermos que a revelação de Deus é a Bíblia não é o suficiente. É proveniente nós conhecermos um Deus perfeito, cheio de glória, um Deus que é suficientemente agora para nos estimular ao menos duas atitudes: reverência e desejo em conhecê-lo. Então, quando eu falo que a lei de Deus é perfeita, dentro dessa primeira verdade, temor e conhecimento de Deus, eu preciso agora também entender que um modo, muitas das vezes, dramático, inesquecível, que foi provocado ao povo de Israel, no Êxodo capítulo de número 19, se você olhar no versículo 17, até mais ou menos o 20, 21, você vai ver que todo o povo, ele presenciou trovões, relâmpagos, clagor de trombeta, um mover fumegante e tantas outras coisas, como um sinal de um Deus que fala, de um Deus que se revela ao seu povo, de um Deus agora que estremeceu e ficou de longe aquele povo quando ele viu os sinais de Deus diante da sua vida. A palavra de Deus, a própria voz de Deus comunicando com o seu povo. Amados, lá no Êxodo capítulo 20, ainda versículo 18, diz que aquele povo teve medo e estremeceu, e a palavra de Deus diz que para eles foi uma experiência tão terrível que ele se sentiu forçado a fazer um pedido a Moisés, e o pedido foi o seguinte: afinal, por que Deus nos amedrontaria? De que maneira o povo poderia ser amedrontado?
E diz: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que vocês não pequeis. É maravilhoso demais nós olharmos para a palavra de Deus e ver que Ele se revela ao seu povo como sendo, preparando-nos, melhor dizendo, para um cuidado seu, para que este povo pudesse andar de acordo à vontade de Deus, para que a igreja central de Frutal, cada um de nós andássemos e andemos na presença do Senhor Altíssimo. Por que aquela experiência foi assim? Note que há duas razões pelas quais então Deus manifesta ao seu povo, cumprindo fielmente todos os seus mandamentos. Quais eram as intenções daquele povo? Quais eram as intenções de Deus para com o seu povo? Uma das palavras que eu encontro é que as intenções de Deus para o seu povo sempre foi maravilhosa e vai continuar sendo. Há um desejo no coração de Deus. Deus estava tornando aquele povo sua propriedade, ali naquele momento, propriedade de reis e sacerdotes. Deus não estava fazendo nada mais, nada menos que isso. Deus estava trazendo aquele povo para si. Deus estava agora abraçando, amando aquele povo de forma prática. Deus estava esperando de Israel um povo fiel, que cumprisse todos os seus mandamentos. Por isso eu posso dizer sempre que este Deus é maravilhoso e quer o melhor de nós. Quer a nossa ousadia, quer o nosso tempo. Ele requer de nós obediência, temor, reverência. Ele quer de nós culto e adoração a todo momento. E a palavra de Deus nos diz que eles deveriam honrá-lo pela obediência, apegando-se à palavra de Deus como forma de obediência, apegando essa palavra como algo revelado de Deus para contigo. Por isso deveria ter temor e conhecimento. A palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Ele quer o melhor de nós. Ele quer que nós nos envolvemos com Ele. Estas foram as palavras dele. Ele diz: eu as ordeno, porque elas entrarão onde? No teu coração. São palavras de ordem, são palavras de culto. Essas palavras soam de forma semelhante quando Jesus Cristo também teve uma preocupação vincular agora em obediência, amor e atitude. Quando nós olhamos em João capítulo 14, versículo 21, eu quero ler com a igreja. João 14, versículo 21 e também o 23 nos diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e o manifestarei a ele. O versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos ou viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Esse era o desejo do Pai. Esse é o desejo de Jesus também para com a nossa vida. Obedecer e amar a Deus resulta, ou tem como resultado, alguns aspectos maravilhosos para a nossa vida. Se você tem obedecido à lei de Deus, se você tem obedecido ao próprio Deus, você vai entender isso, porque são as palavras dele ao nosso coração. E essa atitude, o resultado de obediência da ordenância de Deus, me leva a uma vida primeiro de paz, uma vida de alegria, uma vida de fartura de bênçãos, em nome de Jesus. Eu falava com um novo presidente da nossa mocidade, lá em Séries. O nome dele é Rogério. Ele é imperativo, como o pastor dele. E nós conversamos muito, e ele está assim, ansioso por alguns trabalhos já para o ano que vem. Falei: calma, a presidente nem entregou o cargo ainda, dia 1º de janeiro. Calma. Eu falei: pastor, mas eu estou assim imaginando e sonhando. E uma coisa eu aprendi com o Rogério. Ele disse: pastor, eu não sou santo, mas que eu vou levar essa galera para poder glorificar o nome do Senhor através da Bíblia. Eu vou, porque ultimamente, pastor, nós estamos devendo bem muito. E eu, como secretário sinodal, eu disse: realmente, se há uma coisa que nós jovens, no caso deles, não já o meu mais, eu disse: vocês precisam aprender a usar a palavra de Deus e a viver essa palavra. Muitas das vezes vocês estão vivendo de eventos, e a nossa vida, muitas das vezes, nós
inventamos demais, vivemos de eventos, fazendo isso, fazendo aquilo e deixando de viver esta realidade. E quando nós passamos a obedecer, eu disse a ele, a nossa vida é transformada pela paz, pela alegria, pela fartura de bênçãos que Deus tem derramado. E eu disse para ele, ó, cada bênção, porque é isso que Deus requer de nós. Os mandamentos de Deus é santo, Ele é justo, Ele é bom, como diz Paulo, a carta de Romanos, à igreja de Roma. Deus, Ele é santo, justo e bom. Graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, diz Provérbios capítulo 3, versículo 4, é o que eu encontro na palavra de Deus. Queridos, o mandamento do Senhor também, ele é lâmpada e instrução como luz para a minha vida, segundo Provérbios, está no capítulo 6, versículo 23. Quando eu olho para a palavra de Deus também, diz que ela é garantia da bênção contínua sobre a vida de cada um de nós. Eu vejo esse texto em Provérbios 19, no versículo 16. Queridos, Eclesiastes no versículo 8, ou melhor, no capítulo 8, versículo 5, diz que a palavra resulta em sabedoria para que se possa viver presente diante de Deus. Portanto, amados, eu preciso compreender isso diante do Senhor. Há muitos que dizem que a Bíblia já não agora causa um impacto tão profundo no seu coração. A gente vê isso muitas das vezes quando nós estamos transpirando ao pregar a palavra de Deus e nós olhamos alguns rostinhos e eles estão distantes, desinteressados, desafixados da realidade, porque entende que o momento dos avisos, do louvor e todos os outros são mais importantes do que este momento. Muitas das vezes nós precisamos, ou as pessoas estão vivendo o embalo das mensagens filosóficas das faculdades da vida, ou na própria faculdade onde você estuda, nos colégios, e assim então nós deixamos de entender que Deus fala de forma fiel através também da pregação. E nós precisamos fixar como pessoas que são transformadas, a aprender também a transformar vidas, porque esse é o mandamento de Deus. A palavra dele não é fiel e perfeita, então eu preciso ter convicção de que ela transforma vidas. Talvez você seja aquela esposa que diz, meu marido não tem jeito mais, eu oro por ele há 20 anos. Você que é uma mãe e diz, olha, meu filho não tem jeito sim, através da palavra de Deus, através das orações, né? Onde então nós alcançamos pessoas. O lugar da pregação e da adoração, diz na revista de hoje, está no coração do homem. Você primeiro precisa ser transformado para também transformar vidas. Como que você vai falar de transformação se você não foi ainda transformado, alcançado por esta palavra? Há um escritor chamado Michel, né? Alguns de Michel, outros Michael, né? Dependendo do seu inglês aí, e ele diz o seguinte, que a pregação dos mandamentos de Deus te traz convicção, enquanto que a proclamação de Cristo no Evangelho cria e continua criando fé e também trazendo os seus frutos. Eu vou repetir, é a pregação dos mandamentos de Deus que traz convicção, enquanto que a proclamação de Cristo através do Evangelho, ela é instrumento que cria e continua criando fé e também trazendo outras pessoas para serem também filhos do Senhor Jesus. E isso é um milagre que ocorre através da pregação da palavra de Deus. O milagre da pregação. Você crê no milagre da pregação? Você vive o milagre da pregação de Cristo? Esses dias eu gosto muito de brincar com o evangelismo, porque eu sei que é coisa séria. Quando então eu perguntei para Deus, nos meus anseios, como que pode Deus amar um cara como eu? Não tem como. Como pode? Lá da zona rural, primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro filho, imaturo. Como que Deus olhou com um amor tremendo para a vida dos meus pais, e eles me abençoaram desde o primeiro dia. Quando então eu nasci, a preocupação era, leve esse menino à igreja. E através deste recado de Deus, eles também ficaram. Nunca mais saímos. Mas um dia um homem chamado José Silva, ele diz, olha, vem compartilhar conosco da palavra de Deus. E ele falou de uma forma simples ao coração do pai e da mamãe, ao seu Vilmar e à dona Maria Helena, e eles ficaram impactados. E nós tínhamos um grande amigo, Padre Fernando, daquela igreja
católica na cidade onde eles eram membros. Falou: olha, eu quero ir para aquela igreja, o que o senhor acha? Olha, conforme o coração de vocês, vocês podem ir. E nunca mais voltou. Poucos dias, há mais ou menos um ano, eu estive em Goiânia e encontrei o padre Fernando. Ele não lembrou de mim, não tem como, eu mudei muito, fiquei mais feio ainda. Mas ele falou: eu lembro dos seus pais. E aí eu disse: olha, a gente sempre fala do Senhor onde a gente vai, porque o Senhor também usou o Senhor para mudar também a nossa vida. Porque se o Senhor dissesse para os meus pais: não vai, eles não iriam. Ele disse: pode ir. Amados, a pregação de Deus é um milagre, e ela ocorre através de instrumentos muitas das vezes frágeis, ou através de momentos ou objetos simples. E não é pelo momento que julga, que justifica, que rebaixa, mas é aquele que ergue, é aquele que faz viver, é aquele que na medida certa faz com que o coração do homem possa se desdobrar diante de Deus. E é interessante, queridos, que nós precisamos crer que a palavra de Deus é poder para atingir todas as áreas da nossa vida. Portanto, eu digo a você que nada é impossível para Deus. Mas você já ouviu isso, só estou fazendo ou lembrando você dessa realidade. Nada é impossível para Deus. Deus, ele usa a maneira dinâmica, versátil. Ele supre ou está suprindo cada uma das nossas necessidades. Eu preciso crer nesta realidade. Você é jovem, adolescente, você que é meio vivido, já muito vivido, idade avançada, não perca isso de vista. Como diz no Salmo 19, de 7 a 14, Deus revelou sua palavra e tudo que precisamos para uma vida perfeita e que agrade não a nós, mas a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, nós agradamos a nós mesmos, e as pessoas também vão se agradar de nós. O problema é que nós invertemos isso. Nós queremos agradar os homens e desagradar a Deus. E diante dessa primeira verdade, amados, falando da lei perfeita, a primeira verdade é temor e conhecimento de Deus. Eu quero ainda uma segunda verdade essa noite, uma segunda característica que possa contribuir para a sua vida, é a abrangência da palavra de Deus. A abrangência da palavra de Deus. Davi, ele descreve a lei de Deus, ele diz que ela muitas das vezes é uma aplicação, é uma beleza. Eu não sei como você se sente ao ouvir a palavra de Deus. Normalmente eu falo muito. Eu sou convidado para pregar em alguns lugares, mas quando eu sou convidado para ouvir, eu fico maravilhado. Tem uma irmã na nossa igreja que ela tem um amor muito grande pela palavra de Deus. E ela diz: pastor, quando for me convidar 2 semanas antes, para que eu possa pesquisar, para que eu possa transmitir o recado do Senhor. E sempre ela pergunta: como é que eu fui, pastor? Eu digo: irmã, você demonstrou um amor tremendo pelo Deus que você serve, pela palavra, o zelo do Senhor. Por quê? Porque a lei do Senhor é suficiente. É a contribuição, a exaltação do nome de Deus em todas as atitudes do coração renovado por Deus. A palavra de Deus, ela existe algumas abrangências. A primeira delas, falando da abrangência da palavra, que é a segunda verdade, eu quero trazer aqui a letra A, não é? Poderíamos dizer assim, a dinâmica da lei de Deus. O próprio título, a lei do Senhor. Nós vivemos agora de modo agradável a Deus. Nós agradamos a Deus com aquilo que nós aprendemos e estamos agora desenvolvendo dia a dia. Ele diz: a lei do Senhor, ela precisa ser o manual pelo qual nós vivemos para agradar a Deus. Queridos, se você anda diante do azimuth, diante dessa bússola chamada palavra de Deus, não tem como viver uma vida imperfeita. Pelo contrário, todas as vezes que houver a oportunidade da imperfeição, vai haver um censor chamado Espírito Santo que vai falar no seu coração. E a palavra de Deus nos ordena de forma clara que Ele é a direção que nos faz ter uma conduta agradável ao coração de Deus, mas também que agrade ao coração do homem. Por isso Ele diz que ela restaura a alma. Como é maravilhoso quando a nossa alma é restaurada. O sentido de restaurar é refrigerar. É o que está lá no Salmo, no capítulo 23, versículo 3. Refrigera minha alma. Refrigera-me a alma.
diz a palavra de Deus no Salmo 60, é restabelecer o sentido. No Ezequiel diz: converter-me, trazer de volta a verdade. E é isso que é realmente, então, restaurar a minha alma. A lei de Deus é um instrumento de correção. A lei de Deus é um alerta divino contra os perigos do pecado em meio às condutas do caminho ou dos caminhos que me levam à morte. É ela que diz: Edilmar, é por aqui, Agostinho, é por aqui, cara. Cuidado, cuidado. É ela que agora o mandamento, a palavra de Deus diz no Salmo 119 que ela é lâmpada e luz para o meu caminho. Eu não sou muito chegado a caminhar à noite, mas quando é lua cheia, quando eu vou para o rancho, gosto muito de caminhar, porque as estradas lá tem muito cascalho, e normalmente eles brilham com a lua e dá uma claridade diferenciada, porque a terra também é branca, e eu começo a glorificar o Senhor. Eu já fui muito medroso com esse negócio de escuro, mas um dia eu entendi isso, e eu comecei a me lembrar numa dessas caminhadas, lembrando que Ele é luz e Ele é lâmpada para o meu caminho. E eu vi que a lua realmente naquela noite era especial. Ela saiu por volta de 21h30, 11, 23 horas, em torno de 23h30. Eu saí, ela já estava numa localidade linda, bem de frente comigo, e eu caminhando, e claro, como essa passarela da igreja, eu pude lembrar e degustar da palavra de Deus, que ela é lâmpada e luz para a minha vida, e a abrangência dela também para a sua. Se você nesta noite está conosco, amigo, a palavra de Deus é que traz impacto. Por isso a palavra de Deus é testemunho do Senhor. Mas eu também agora, como aquele que é chamado filho de Deus como você, nós também somos testemunhos do Senhor. O homem, o mundo caído, o caminho da salvação, a história da redenção, tudo isso, querido, agora é o testemunho do Senhor, é a história, é o destino do homem, principalmente sobre aquilo que ocorre, o caráter divino. Eu chamo isso de ser fiel, coisa que nos dias de hoje é a coisa mais difícil de ser. E eu quero dizer para você que em todas as faixas etárias de idade, ser fiel a essa palavra linda em nome de Jesus. O salmista dá conta, ele diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, tornando-os sábios para a salvação pela fé em Cristo. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus é sabedoria para os simples. A palavra de Deus, ela se revela dessa forma. Os preceitos do Senhor apontam a legislação feita por Deus em todos os aspectos da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero partir para a conclusão, porque esse relógio da igreja normalmente é o que mais corre. Você começa a falar, emociona e ele anda rápido. Mas nós temos alguns minutos ainda. Queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, no Salmo de número 19, Deus, ele aponta a conduta através dos seus preceitos, fundamentos de sabedoria e equidade, mandamentos esses que apresentam a lei de Deus que é justa, como resultado de obediência a Deus. Lá em 1 João, no final da sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E eu só vou crer através da palavra de Deus. E eu vou entender isso, quando eu vou entender o mandamento de Deus, quando eu entendo a autoridade, que denota a autoridade de Deus para a minha vida. Eu creio que a palavra de Deus, ela é única, e eu preciso viver esta realidade. Queridos, o temor do Senhor é o princípio de todo saber, ou de toda sabedoria. E diz também que o temor, ele é líquido, ou seja, ele não é dúbio, nem contaminado pelo pecado. Isso quer dizer que a Bíblia nos leva a ações não corruptas. A palavra de Deus nos leva a uma vida de honestidade límpida, pura. E esse é o contexto do Salmo. A verdade não é
permanece. Por fim, a Escritura, a palavra de Deus, ela é juízo. Os juízos do Senhor são vereditos vindos de Deus. Esta semana, logo no início dela, no início da outra, hoje é o primeiro dia, nós estávamos falando sobre ser juiz e réu. E nós jamais vamos sentar na mesa do juiz, ou na cadeira do juiz, porque o nosso lugar é na cadeira de réu. Nós estamos falando na igreja já algumas quartas-feiras sobre julgamento. Nós temos mania de julgar, né? Você vê uma pessoa lá na rua, não, aquilo ali é malo. Mas o que levou? Eu não conversei com ele, eu não vivi com ele, só pelo andar. Então tem muita gente mala, porque nós julgamos assim. Nós andamos na estrada e talvez você vê um carro, vai para um lado, vai para o outro. Nossa, esse cara é um mau motorista. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Talvez um problema no carro, talvez um problema com ele. Mas nós temos mania de julgar. Nossa, olha o vestido daquela irmã. Isso aí não é muito certinho não. E aí nós julgamos, é mania nossa. Mas uma mania que não é santa. Porque a cadeira do juiz é dele, não é nossa. Nosso lugar é de réu. E a palavra de Deus diz que a Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de todos os homens. A Bíblia é o padrão. O que a Bíblia diz sobre a minha atitude que eu tenho tomado nos últimos dias? Como está a minha vida? Como eu tenho pautado a minha vida? Ah, mas a minha mãe falou que eu andasse. A sua mãe falou que está na Bíblia, o que ela disse para você? O que disse para mim? A palavra de Deus, embora Deus possa agir e Ele age acima da lei, Ele nunca age contra ela, porque Deus é um Deus de coerência. Porque Ele é um juiz de coerência. Ele nos julga por necessidade. E eu tenho medo da vara do Senhor. Eu tenho medo. Eu já passei da época de apanhar de varinha, né? Já dá para apanhar com uma mangueira de meia polegada. Porque é assim que Deus nos trata. A mão de Deus é muito pesada. E a palavra de Deus diz que Ele é coerente. Deus estabeleceu a lei da gravidade, porém Ele não se limita a ela. Quando o Senhor andou sobre as águas, Ele agiu totalmente contrário. É maravilhoso isso. A palavra de Deus nos ensina que quando o Senhor andou sobre as águas, Ele não agiu contra, mas acima da lei que Ele mesmo criou e estabeleceu, para dizer: quem comanda sou eu. Quem comanda sou eu. É sobre mim, é sobre a minha vida. Deus, quando nos julga, isto é, Ele analisa a nossa condição de vida. É diferente. Nós normalmente julgamos para colocar no chão. Deus, Ele julga para analisar a nossa vida e nos ensinar o seu caráter e revelar o caráter dele em nós, para nos transformar em Cristo Jesus. Queridos, diante desta realidade, qual a conclusão que eu chego? Nunca podemos esquecer, nunca, que a palavra ou a Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida. Cada vez mais, meu amor, o seu amor, o nosso zelo, o nosso apelo, a palavra de Deus, ele precisa aumentar. Eu preciso ter desejo. Você precisa chegar em casa hoje, depois de um lanche, de uma pizza, uma lasanha, não sei onde você vai, mas você precisa chegar. Eu quero dar uma olhada no Salmo 19, eu quero dar uma olhada no versículo 7 ao 14, eu quero ver o que Deus fala comigo, eu quero ver se aquilo que o pastor disse realmente é verdade. A Bíblia não nos foi dada apenas para ser admirada, mas para ser obedecida. São 66 livros maravilhosos, mas eu preciso obedecê-los. Como palavra de Deus, Deus espera de nós fidelidade. Não adianta somente conhecê-lo. Quanto mais buscamos esse conhecimento, mais teremos uma vida de dependência e orientação divina através da palavra de Deus. Quero aplicar sobre nós. Você realmente crê que a palavra Bíblia, ou a palavra de Deus, ela é de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Como isso tem sido evidenciado na sua vida, ou na nossa vida? Porque não é só para você, é para mim também. E por último, reconheça a importância e a utilidade que ela tem para você. Demonstre zelo e amor por ela.
dedique-se mais a estudá-la, faça isso diariamente como um exercício para a sua vida, para a nossa vida. Você conhecerá um Deus que faz a sua vontade e poderá aplicar ensinos para a sua vida. E por fim, você vai poder andar em obediência ao Senhor, através da palavra dele. Em nome de Jesus, queridos. Quando nós falamos da seriedade da palavra de Deus, ela é perfeita. Entendo essa perfeição. É temor e também conhecimento de Deus. Mas também, a palavra de Deus, ela abrange os nossos corações. E ela molda vidas para louvor e glória do seu nome. Que a palavra de Deus possa ter tido encontro, que você possa guardá-la no seu coração de uma forma extraordinária, mas evidenciá-la em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus, para que você possa crescer no conhecimento de Deus, através da sua palavra. Medite nela dia e noite, diz o Senhor Jesus, para que você conheça ou passe a conhecê-lo mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Nossa eterna gratidão à igreja pelo carinho mais uma vez neste final de semana. Brevemente nós estaremos juntos, caminhando juntos, de mãos dadas, para louvor e glória do nosso Deus. Nós nos sentimos amados pela igreja, viu? Pode ter certeza disso. Gente, obrigado pelo churrasco, viu? Como eu não perguntei quanto foi e vocês não falaram, ficou de graça. Que Deus abençoe. Vamos orar. Ó Deus bendito, querido, amoroso, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que falou o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos conhecê-lo cada dia mais, ó Deus. Esta palavra revelada é com isso conhecer ao Senhor, que é tremendo nas suas obras, nos teus feitos, ó Pai. Em nome de Jesus, revela-te a cada dia sobre nós. Use os canais necessários, ó Deus, a impactar a nossa mente, o nosso coração, trazendo transformação sobre cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, trazendo amor, a fé e a esperança, para que possamos caminhar juntos, ó Pai, uns fortalecendo uns aos outros, para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja nesta cidade, abençoe o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que Frutal seja impactado, ó Deus, com a igreja presbiteriana, ó Deus, neste lugar, que ela seja influenciada, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus, e vidas sejam transformadas em Cristo Jesus, ó Deus. Abençoe a vida do reverendo Elimar, juntamente com sua família, a liderança desta igreja, ó Deus, os propósitos, os sonhos, projetos, planos, para a glória de Ti mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos hoje e sempre. A igreja diga amém. Amém. Poder sentar, queridos.